Entendi. E assim, desde o IFES, né, no caso, você já sofria esse tipo de perseguição? O pessoal já te via com outros olhos, tipo, pô, o Breno, o cara que discorda de todo mundo. Pois Ah, o é. cara chato. É engraçado isso, porque na universidade é muito pior. Porque você tem lá, de maneira muito mais deliberada, e isso é uma verdade, professores alinhados com essas ideias e o que a gente pode chamar essencialmente de doutrinação. Há claramente uma doutrinação, sob o ponto de vista da doutrina literária que é escolhida para a formação na nossa universidade superior no Brasil, especialmente nas universidades federais. Eu falo isso porque nós tivemos um debate na época, no curso de economia, e nós olhamos a ementa e não vimos grandes Nobel de economia, como por exemplo o Friedrich Hayek, que é um Nobel de economia, não tinha na literatura do curso de economia, da pós-graduação de economia. Nós olhávamos grandes influenciadores de políticas econômicas pelo mundo, como Milton Friedman, por exemplo, com o clássico do livro dele, O Capitalismo e Liberdade, que sequer era trazido, mas tinha uma disciplina sozinha de economia política, que você podia pegar mais duas ainda na optativa, que era baseada essencialmente na ideia de economia, de ciclos econômicos do Karl Marx. Então, o que você olha? Há claramente uma inclinação nas escolhas das ementas, nas escolhas das disciplinas, nas escolhas dos referenciais teóricos, dentro de um posicionamento ideológico. Por isso que na universidade eu sofri muito mais, porque havia ali, sim, não só um movimento estudantil organizado para oprimir, para deixar de dar voz a esses posicionamentos divergentes, mas também professores muito alinhados que faziam questão de dificultar a organização do nosso movimento. Entendi. E o tipo de perseguição que você sofria? Eu fiquei curioso. Que é tipo assim, você... Vamos supor que você fosse fazer um trabalho, não sei, de economia, algo do tipo, de mais voltado pro direito, no caso, né? Aí vamos supor que, sei lá, o professor, gente, vocês vão ter que fazer, vamos dar um exemplo, uma biografia de um grande líder que você se inspira, sei lá. Aí ao invés de você fazer do Karl Marx, você fazia de algum cara de direita. Chegou algum professor, tipo assim, pô, não gostei do seu trabalho por causa que você botou como referência essa pessoa. Então, eu fiz direito, né? Eu sou advogado. No direito, isso era um pouco menos evidente, porque pelo menos os nossos professores da época eram muito legalistas, a gente era muito, sob o ponto de vista da lei, daquilo que era a doutrina jurídica, sim. Então era um debate mais velado sobre esse aspecto, porque se debatia mais o direito. Só que as influências do direito, aí sim, você via um posicionamento coletivista, como para trazer aqui a Ayn Rand, nessa ideia coletivista de que o Estado é o resolvedor dos problemas. Para citar um exemplo, você tinha uma linha de pesquisa na universidade que caminhava sobre o ponto de vista de aprovação do ativismo judicial, de que o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, através do STF, tinha legitimidade democrática para poder ter as decisões em que o Congresso não falasse. Falei meio chato assim, né? Mas pra explicar isso melhor, pra vocês entenderem. Ficou meio juridiquês assim. Mas pra ficar mais claro. A galera defendia que o STF tinha o poder pra poder fazer o que ele tá fazendo hoje. Impedir o presidente de nomear ministro, de dar decisões diferentes do Congresso. Por exemplo, nos casos que nós tivemos de direitos sociais que foram reconhecidos pelo STF e não pelo Congresso Nacional, desse ativismo judicial, do STF interferindo todo dia. Então, assim, você tem uma linha que acredita essencialmente que o STF tem poder para isso, que é poder do judiciário fazer isso. Porque aí você percebe que há por trás uma ideia coletivista e essencialmente socialista nisso, de que não a democracia, as pessoas não são individualmente capazes de decidirem o seu próprio destino. Então, o que está por trás disso quando você vê essas defesas de mais Estado, mais governo e, no caso do direito, de mais intervenção do Poder Judiciário nas decisões? É aquela ideia central de que nós, iluminados, sabemos o que é melhor para você. Então você, o povo, você não sabe de nada, fica na sua, esses deputados... Você não tem poder. Você não tem poder, exato. A gente é iluminado, concursado, a gente vai decidir o que é melhor para o país. Então você percebia essas visões dentro da academia do direito. Mas era menos nessa situação assim, política partidária, né? Haviam 2 professores muito partidários, e uma, inclusive, foi a única vez na minha vida ali que eu tinha passado uma grande dificuldade, uma professora de trabalho, do direito do trabalho. Então eu sofri ali bastante, ela questionava bastante as minhas publicações, então eu sofri algumas dificuldades. Para você ter uma ideia, eu tive um artigo que eu era pesquisador da área de
de Teoria do Estado e Bioética, né? Um abraço para a professora Margarete, inclusive, minha orientadora, que abriu muitas portas e me ajudou muito. Então, assim, eu consegui encontrar ali, por exemplo, com a professora Margarete e outros professores, esse apoio para eu conseguir publicar. Mas em alguns congressos, por exemplo, eu tive um artigo meu reprovado num congresso da UFES e que foi aprovado num congresso internacional de bioética. Aí você fica assim... Essencialmente, o que tem de diferente aqui? Qual a lógica? Qual é a lógica de uma mesma estrutura de pesquisa não passar aqui dentro da universidade e passar para fora? Então você via assim que havia alguns direcionamentos. Então, primeiro no direito, acho que eu poderia resumir dessa forma. Nas escolhas de pesquisa, de projeto, você via não aquela coisa partidária, PT ou PSDB que era na época, mas uma escolha de mais Estado. Uma coisa meio assim, meio de ampliar o poder e de diminuir a participação da democracia. Isso existia sim. Da democracia, quando eu digo, do debate político, né? Do Congresso Nacional ter que decidir, das pessoas participarem na política. Então havia uma concentração muito grande na defesa do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. O que eu acho que é muito prejudicial. Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Essencialmente agora, né? Que o Brasil viveu um episódio absurdo do impedimento que vem se ventilando de um deputado federal, no caso do deputado Daniel Silveira, dar suas opiniões. E agora, inclusive, para que fosse possível, o STF querendo agora, através do ministro Alexandre de Moraes, impedir o indulto que foi assinado pelo presidente da República. E aqui eu falo isso não só para ser um posicionamento bolsonarista, porque também foi errado quando lá atrás o STF impediu a ministra, a presidente Dilma, de indicar o ministro, que na época era o presidente Lula. Assim como foi errado o STF decidir para que o presidente Michel Temer desse o indulto ao final do ano. O que a gente tem isso? Não tem a ver com o Daniel Silveira, ou com Lula, que eu repudio as ideias dele, o que ele representa, ou com o presidente Michel Temer, com o indulto. Tem a ver com a autonomia das decisões que nós estamos perdendo no país. Tem a ver com uma concentração de poder no STF que cada vez menos trabalha para defender a Constituição. E o que a gente tem hoje? A gente tem, não é uma Constituição do Brasil, nós temos 11 Constituições. Cada ministro decide a Constituição que quer ter. Então, cada um tem, é como se fosse uma opinião. Cada um tem uma opinião e decide. Isso gera instabilidade política, isso gera falta de participação política, isso gera uma concentração de poder desproporcional. O que faz com que cada vez mais a gente deixe de estar na política para decidir o que é mais importante para o nosso destino e passe a renegar a política. Então, o STF tem um papel fundamental para esse prejuízo que a gente tem na política de hoje. Então, isso eu tenho convicção que vem dessa formação das academias jurídicas brasileiras, que cada vez mais concentram em não interpretar a lei e aplicar a lei, mas sim questionar a lei, porque acha que a política é fruto obscuro, é algo ruim, que o povo não sabe votar, ou o povo burro que não sabe votar, vamos a gente aqui interpretar a Constituição naquilo que a gente, iluminado, sabe o que é melhor para o país. Então isso é algo que eu vejo da formação do direito. Agora, na parte... Olha, eu vi que você gostou do corte. Se você gostou do corte, veja o vídeo completo, aqui em cima vai estar o link, vai aparecer aqui. E também deixa o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo. Demorou? Espero vocês aqui mais vezes. Ativa o sininho e é nóis.